pessoal. Hoje a ideia aqui, eu não preparei nenhuma apresentação, vou contar um pouquinho aí de meu histórico no mercado e com isso a evolução. Eu tenho 20 anos de mercado, comecei, era pregão viva voz ainda, era aquela gritaria, um compra, outro vende. Foi pregão Bovespa, né? Era parte de compra e venda de ações. E, na época, eu entrei numa corretora para ser auxiliar de pregão. E como que era lá em 98? Hoje, todo mundo que opera aqui, vocês têm em tempo real, né? Comprou, o mercado começou a valorizar, você já sabe quanto está ganhando, descontando o custo, zerou, você já sabe se está no ganho ou se teve prejuízo. Só que lá atrás, quando eu entrei, qual que era a minha função? Os operadores fechavam os negócios, anotavam em boletas, eu tinha que... O papel do auxiliar vinha um mapa de operações impresso pela bolsa, você tinha que conferir se todas as operações eram registradas, e depois, no final do dia, eu precisava subir para a corretora, tinha uns formulários que eram as ordens de compra e de venda, você tinha que preencher na mão. As ordens tinham, como tinha também auditoria, eram registradas num relógio. Você tinha que abrir a ordem na mão conforme a hora que cada operador negociou. E depois alguém digitava num sistema da bolsa. Naquela época, estava começando a falar de negociação eletrônica, mas todo mundo falava, isso aí não vai pegar. Não, o pregão é muito melhor. Não tem espaço para isso. Tal. E aí a bolsa estava fazendo um teste, na época, com um sisteminha que era chamado CATS. Era uma tela preta, as letrinhas verdes. E aí o pessoal colocava, não dava 2%, 3% do volume negociado. Enfim, e começou a evoluir muito. Depois foi surgindo ali os sistemas e hoje a gente chegou nisso tudo que a gente tem aqui. Então, assim, lá atrás, a gente achar que a gente ia conseguir reunir o número de pessoas para falar de mercado, para falar de bolsa, para falar de trader, era praticamente impossível, era algo extremamente restrito. E eu era auxiliar do quê? O que desses operadores que eu era auxiliar, o pessoal dessa corretora que eu trabalhei, eles tinham não estava de saco cheio, não quero mais ser funcionário de ninguém, ou tinha perdido emprego e tinha que se virar e acabava virando operador. Então, o pessoal operava por conta. Eram traders que operavam por conta. E o que a grande maioria deles faziam na época? O mercado era muito menor, né? Então, o pessoal sabia quem... Você tinha amizade com os operadores, você sabia quem operava para quem. Então, muitos deles ali, eles ficavam operando o mesmo fluxo. Ou tinham parcerias com alguns operadores de outras corretoras que os caras tinham os tubarões, os grandões, né? E aí, o cara sabia. O cara entrava na roda de negociação, o cara fazia um sinal aqui na boca. Tenho 300 quilos para comprar. O cara já sabia que ele ia definir o mercado, né? E, vai comprar 300 quilos na época, o mercado era pequeno, com certeza ele ia puxar o preço. E o que esses caras faziam? Os caras eram mega rápidos, os caras eram bons. Então o cara saía e comprava na frente. Tchado, comprei, o cara fazia uma posição lá. O cara tem 300 para comprar, ele comprava 30 para ele. Daqui a pouco entrava o operador que tinha ordem grande e saía raspando o mercado. Começava com seus 300 e subia o preço, dava saída para aquele operador. Lógico que também os caras não eram bobos nem nada, eles também faziam um agrado para o cara que deu o sinal, né? Para ter os parceiros, tudo mais. E tinham operadores que só operavam na molezinha, com informação, e tinha outros que você via que o cara ia na cara e na coragem. Aí, quando eu cheguei, eu virei auxiliar de um cara que o apelido do cara era Campeão. Não entendia merda nenhuma, né? Eu falei, moleque, 14 para 15 anos. Campeão. Até que um dia um chegou e falou, o cara não perde uma.
Aí eu fui entender porque o cara não perdia uma, o cara só ia na boa ali, né? Era um cara muito bem relacionado e o cara se virava naquela. Aí eu fui também, e aí eu, até sem entender, pegar malícia, tinha muita zoeira lá, tinha muita brincadeira, até porque era um clima meio tenso, então um pouco disso que pegou do mercado, um sacaneando o outro, os caras faziam isso porque, pô, era muita tensão, querendo ou não, vocês operam, vocês sabem que a hora que você está com o seu na reta ali mesmo, você está ganhando, você está perdendo, o negócio não é fácil. Então, o pessoal usava as brincadeiras num sentido mesmo de dar uma desestressada, né? E aí tem uma história interessante. Eu também era auxiliar de um operador que esse aí o cara operava na cara e na coragem. O cara era bom, muito bom. Era o português. Só que o cara não tinha disciplina. O cara era tão bom, o Ronaldo comentou até o histórico do controlador do banco, o Diniz, que era do Banco Garantia. Esse cara ele operava e ele peitava o Banco Garantia na física. Ele tinha um patrimônio um pouquinho melhor, e o cara peitava na física e eu era auxiliar desse cara. E o cara operava opções esse aí. E antigamente o vencimento de opções era em cima de Telebrás, e o vencimento de opções era bimestral. Não é igual hoje que é todo mês, toda terceira segunda-feira do mês que é o vencimento. Antigamente era de 2 em 2 meses. E dava um game, opção que você via que tinha virado pó, que virava ouro, opção que valia ouro, que virava pó. E teve um belo vencimento que esse cara ele foi lá, ele estava vendido. O cara gostava de operar vendido, tanto que o pessoal brincava que o apelido do cara era Zé Vendinha, né? O cara estava vendidaço e aí, o dono da corretora bancava a margem para o cara. O cara colocou todo o patrimônio dele, fez uma posição maior e foi aquele exercício que o cara levou até o final, virou pó. O cara ganhou $1 milhão. Pensa para 98 o que era $1 milhão comparado aí hoje. Era dinheiro pra caramba. Aí o cara, o que ele fez? O cara era peitudo, tomei uma grana do Garantia. O que ele fez? Ele convidou todos os traders do Garantia, que ele tinha a rixa, e levou no Café Fotô. Vocês já devem ter ouvido falar do Café Fotô, né? Legal, o pessoal achou, ele ganhou uma, vai querer se aproximar dos caras, né? Foi lá, o cara bancou a noitada de todo mundo. Bebida, tal. No final veio a surpresinha. No final ele mandou entregar uma caixinha para cada um. Entregou a caixinha para cada um. Os caras abriram. O que era? Uma caceta de chocolate. Isso não é lenda. Entregou uma caceta de chocolate para cada um. Falou, esse vencimento, olha o que vocês levaram. Ó. Imagina, eram caras grandes que tinham tamanho. Falaram, vamos pegar esse cara. Não deu outra. Passou um tempo, o cara estava também se sentindo peitudo, né? Falou, vamos comigo que agora ninguém me pega mais. Fiz $1 milhão, vou fazer 2, vou fazer 3, vou fazer 10. Não deu outro, passou mais 3 vencimentos, os caras pegaram ele de jeito. O cara chegou, perdeu todo esse $1 milhão que ele tinha ganho, perdeu o dinheiro da corretora. Aí um belo dia lá na mesa, o dono da corretora chegou e falou, você está devedor aqui. O que você tem aí para me pagar? Ele falou, não, quebrei, cara, preciso recomeçar. Então tá bom. Que carro que você tem? Tem um Audi. Dá a chave, tem casa na praia? Tenho. Daqui, vai passar a escritura, vai ficar aqui comigo e tal. E aí eu te dou dinheiro, você volta a operar. O cara voltou a operar, ganhou de novo, quebrou de novo, aí ele decidiu sair do mercado. Hoje ele toca aí uns restaurantes que a família deixou para ele, mas era um cara que assim, era muito bom, mas não tinha disciplina nenhuma.
E ali era interessante que você via esses caras muito bons mesmo, que o cara operava na cara e na coragem, só ele, só que sempre você via que faltava disciplina. E disciplina em que sentido? Tinha uns, que os caras, como era a impressão que era dinheiro fácil, ou os caras gastavam demais, e acabava que quando pegava um momento ruim no mercado, que o cara começava a perder, ele tinha que se desfazer de patrimônio, ou o cara não tinha uma disciplina, não tinha um stop, não tinha um controle de risco. E, assim, eu até falo triste hoje, a maioria dessas pessoas que eu comecei a trabalhar, e muitos que me ajudaram, o pessoal meio que quebrou ou desistiu do mercado justamente por não ter esse controle, por não ter disciplina. E hoje, pessoal que você pergunta de mercado vai falar mal para você. Mas, na verdade, eles, no fundo, eles sabem que foi por falha, por não buscar conhecimento, igual o Ronaldo falou, muito importante. Os caras operavam no feeling, operavam no fluxo, só que o mercado mudou. Hoje você consegue identificar, o mercado está muito maior, só que você precisa ter uma disciplina, você precisa criar um método de operação e, principalmente, você precisa ter um controle de risco muito forte, coisa que eles não tinham. Aí, comecei pregão, comecei a ver que estava acabando, e, na época, falaram se eu queria continuar na Bovespa ou se eu queria ir para o pregão BMF. Aí eu falei, não quero mais saber de pregão, acho que isso vai acabar. E aí comecei a migrar para esse lado de ir para a mesa de operações, né? Aí fiz o curso de operador, que você precisava. Antigamente, para você operar, você tinha que ter um curso, você tinha que fazer uma prova teórica e uma prova prática, a prática era simulação mesmo, de um pregão, viva voz, você tinha negociação, preenchimento dos cartões, tudo mais. E fui para a mesa. Aí, esse português que eu comentei para vocês, o cara me ajudou, foi o cara que pagou o curso de operador para mim. O cara me deu uma força mesmo. Peguei, subi para a mesa e fui começar a atender os clientes que eram, na época, um fundo de pensão que operava pela corretora. Você vai atender esse cara, muito cuidado, o cara opera pesado, você vai ficar ligado com o pessoal no pregão Viva Voz, você vai ter o Mega Bolsa. Aí, conforme o papel que ele pedir, você identifica onde tem mais liquidez, se é no eletrônico ou se é no Viva Voz, e começa a negociar. O cara chega, entra na linha e falou, você está na mesa? Tô. Você está perto do português? Falei, tô. Ele falou, então, eu quero pegar esse cara na curva hoje. Já pensei, falei, beleza, né? Minhas primeiras operações, o cara que me ajudou queria pegar ele na curva. E por que ele queria pegar ele na curva? Esse português, ele é um cara que blefava muito. Então, assim, ele estava vendido, ele gostava de vender. O que ele fazia? Na época, se você apregoava uma boleta, hoje, para quem opera ações, de 100 mil ações no pregão, virava oferta firme. Era um lote muito grande e era uma oferta que ela ficava válida ali no mercado por uns 3 minutos. Não lembro exatamente, mas acho que era 3 minutos. Também estou ficando velho, não lembro mais das coisas. E o cara, direto, ele blefava. Vendo 100 mil e determinava o preço. Aí para pressionar o mercado. Aí eu falei pro cara, mas o que você quer fazer? Você quer pegar ele na curva? O que você quer fazer? Assim que ele abrir a oferta firme, você toma e você sai pagando para cima. Eu falei, mas quanto eu tenho para comprar? Ele falou, quanto tiver de venda. Bom, começou, os caras me zoando, né? Falou, não vai se cagar aí, meu, não vai... que na época auxiliar era mais ou menos igual estagiário, né? Só fazia merda, né? Então,
pô, cuidado, hein, não vai tremer, não sei o quê. E eu, naquela situação, né, falei, puta, eu vou ter que ferrar o cara. E sabe quando você percebe que o cara estava inspirado no dia? O cara abriu a primeira. Vendo 100 mil a tanto, eu não deixei nem no pregão, virei tchado. O cara olhou para mim e falou, pô, que tchado, o quê? Aí o dono da corretora, não, ele está com cliente, pô. Registra, passa direto lá no pregão. Aí ele olhou para minha cara, não podia, né, tipo... Aí tomei a 100 mil, já fui com o operador na linha, falei, paga 30 centavos para cima. O cara começou a raspar, tal, daí o cara falou, agora entra com uma oferta firme. Aí eu entrei com a oferta firme de compra. O cara foi lá, esse português, para não ficar por baixo, bateu. Tchado, levou. O cara falou, então tá bom, agora coloca que você compra 200 milhões, R$1 para cima. Fui lá, coloquei comprando esses 200 milhões para cima. O cara foi lá e bateu. Só sei que no final dessa história, o cara veio para cima comigo querendo dar com o telefone em mim. Quase saímos na porrada. Você é um filho da puta. Olha o que eu te ajudei. Olha, você está me esquisando aqui. Eu falo, cara, não sou eu, cara. Pô, o cara... Você não se ligou ainda que o cara está querendo te pegar aqui, você continua peitando? E foi um dia que esse fundo de pensão, o cara não deu mole pro cara. Mas, amassou, tomou, até que o cara teve que se zerar. E tomou um baita prejuízo. E aí, desde então, eu comecei a me especializar mais nessa parte de negociação eletrônica. Saí dessa primeira corretora que eu trabalhei, fiquei por 5 anos lá. E aí tentei ficar um pouco fora do mercado, né? Falei, acho que fiquei muito nisso aí de viva voz, talvez não dá futuro, tal. Aí tentei, comecei faculdade, fui estagiar no Bradesco na época, mas daí não gostei, não tinha nada a ver com o mercado, acabei voltando. Aí conhecia o filho de um dono de uma corretora, pedi para estagiar lá por causa de faculdade, essas coisas, e aí comecei a lidar com essa parte aí de home broker, negociação eletrônica. E aí, pô, na época, usava um sistema que era chamado multibroker. Era chamado multibroker e era um sistema que era basicamente a mesma cara e tinha algumas corretoras aí, ou um pool de corretoras que tinha o mesmo sistema. Aí tinha que fazer o atendimento para o pessoal. Só que o que eu comecei a fazer? Pô, eu sempre também fui incentivado pelos caras a operar para mim. Então, eu operava opções, gostava de operar, fazia meu giro ali, além do trabalho, fazia algum giro na física, na época podia. E comecei a atender esse pessoal, essas pessoas físicas que começaram a vir, operar pelo home broker. E aí eu comecei a fazer um trabalho que, pô, dava um pouco do feeling do mercado, um pouco do que estava enxergando, algum movimento. Pô, tem um estrangeiro na compra, tem alguém grande na venda, e comecei meio que chamar o pessoal para o jogo ali, da call, né? E aí começou a crescer esse trabalho. Começou a crescer, aí, enfim, aí veio todo aquele projeto de popularização da Bolsa, começou a ter esses eventos com pessoa física, e aí a gente passou por algumas evoluções, até que, num primeiro momento mais ligado aos IPOs, né, as ofertas públicas de empresas que estavam vindo para a Bolsa, era onde vinha muita gente, e até que a gente chegou nesse ponto agora que o pessoal hoje está mais em BMF, na margem reduzida, nesses mini contratos, ou contrato cheio, dólar, índice, que, pô, é muito mais acessível, e eu fico bem feliz que tomou esse caminho. Por que eu estou falando isso? Antigamente, o pessoal queria especular ou entrar na bolsa, que não tinha tanto capital, o pessoal normalmente começava pelas opções, né? E como a maioria das pessoas que estão começando e não tem, ou ainda não criou ali não criou um controle de risco, não criou uma metodologia, a gente aprende também muito isso
tomando as lambadas, né? Então a gente tem um pouquinho mais de tempo, igual o Ronaldo comentou, a gente está um pouquinho calejado, mas como que você fica calejado? Pô, é trocando teu pé ali no trade também, é passando por umas saunas, passando toma uns calores ali no mercado, que aí meio que você vai aprendendo a lidar com isso. E muita gente começava ou nesse mercado de opções, ou tentava alavancar no mercado a termo. Aí o que aconteceu lá na primeira crise de 2008, que esse público novo pegou? Pô, muita gente ou quebrou, né, porque perdeu todo o dinheiro, a opção virou pó, ou estava muito alavancado no termo, acabou que também perdeu praticamente todo o dinheiro e não voltou mais. Essa questão dos minis, o que é interessante? A margem reduzida e a atuação da corretora nessa parte do risco, eu sei que vocês ficam bravos quando vocês são estopados, mas, na verdade, é um sistema que está ajudando vocês. Querendo ou não, quando você leva o stop, o sistema está bloqueado, você não consegue operar, pô, é um momento que você vai parar, vai repensar e vai ver onde você errou e como você pode melhorar. No caso do Ronaldo, é o cara do risco que ele fala, né? Vai lá no quinto dia e fala, puta merda, esse cara vem me encher o saco aqui, vou ter que estopar. No caso de vocês, é a gente, né? Que vocês xingam, o pessoal liga lá na mesa, porra, me estoparam, não deu 70%, aí a gente explica com calma, mas acaba que é um mecanismo que protege muito vocês mesmo, e é para vocês não saírem do jogo. E, bom, e hoje, assim, o meu dia a dia, falar um pouco do meu dia a dia. Depois de um tempo de mercado, já tinha trabalhado com Pulga em outra corretora. Em 2013, a gente conhecia de mercado, já tinha trabalhado. Em 2013, ele falou, estou com um projeto legal, o Modal está querendo montar uma corretora, e, acho que é um banco que vai dar todas as condições aí para a gente fazer um belo trabalho. Aí ele fez esse convite, falou um pouco do projeto, do que ele pensava. Aí aceitei esse desafio e viemos aqui para o Modal. E, desde então, a gente está aí num trabalho muito forte e hoje, sem dúvida nenhuma, a gente está aí, acho que é uma corretora que mais cresce no Brasil e fazendo um belo trabalho junto com o Esquadrão, junto com esse trabalho também educacional, de a gente trocar ideias. E aí acabou que hoje sou responsável pela mesa, então eu atendo desde das pessoas físicas, que sou responsável por essa parte, de que as pessoas físicas nessa questão no que diz respeito à mesa, e também lido mais hoje com o público institucional. O que é o público institucional? Por exemplo, Ronaldo, opero com ele lá na corretora, é um cliente, é uma asset. Cake também é institucional, tesouraria de banco, cliente estrangeiro, fundo de pensão. Então, a gente desenvolve um trabalho nessa linha lá que também a gente vem crescendo bastante. E como que é a dinâmica desse trabalho? Primeiro, você tem que entender o perfil de cada cliente, né? Tem cliente que, o cara já fez todos esses estudos que o Ronaldo falou, já definiu que vai entrar no ativo, já definiu o preço, e tem cliente que só quer que você execute. Então, o cara te passou a ordem, você tem que ser rápido e você tem que entregar a melhor execução para ele. Já tem cliente que tem o perfil que quer que você trabalhe um pouco mais a ordem dele. Ele talvez gosta um pouco de que você faça num preço melhor do que ele te passou. Às vezes isso dá certo, às vezes ele perde mercado. Porque você fica tentando, ele fala, trabalha a ordem, não executa tudo de uma vez. Você fica tentando trabalhar a ordem e foge do preço dele. E tem hoje... por incrível que pareça, que antigamente o pessoal do institucional, o pessoal não gostava muito do risco da execução, não. Como eles já têm 1000 coisas ali para estudar, para fazer, 1000 coisas para olhar, eles não gostavam muito da execução. Mas agora também está, de uns tempos para cá, o pessoal está preferindo executar direto para ganhar agilidade. Então, também tem esse lado que a gente
acaba que só monitora ali também o que o pessoal está executando. A gente fica de olho mais ou menos na questão do risco também, né? Porque esses clientes aí são grandes exposições também. Então, você tem que tomar cuidado para ir olhar o nosso risco como instituição também com esses clientes grandes, porque quanto maior também a exposição dele, não é porque é institucional que o cara não está sujeito também a trocar o pé e o mercado vir contra e o cara quebrar. E quanto maior a exposição, maior o tamanho do cara, maior o tombo também. Então, a gente fica muito em cima disso, num trabalho muito forte de preservar também o patrimônio do banco, o patrimônio da corretora. E aí, o dia a dia, o que a gente conhece cada cliente, né, que a gente tem, a gente fica tentando buscar liquidez para esses clientes. Tem cliente que é grande, que o cara quer fazer uma posição muito grande em determinado papel ou uma posição muito grande em dólar, em DI. Nosso papel é tentar buscar os outros clientes que a gente tem na casa e tentar casar um fluxo. Porque o pessoal gosta de liquidez, né? O trader do institucional, quando ele já estudou, já olhou todo o cenário, quando ele quer entrar na posição, às vezes ele está com um nível de convicção altíssimo, ele quer executar o mais rápido possível. Então, se você mostra do outro lado, o cara tem 10 mil lotes de dólar para comprar, às vezes você arruma a venda dentro da casa, o cara é o cenário ideal, ele vai falar, passa direto aí e está fechado, já montei minha posição, vamos para a próxima, vamos olhar o mercado, vamos olhar isso. E também é o melhor dos cenários para nós lá, né? Acaba que eu saio de um risco operacional de execução, de ficar comprando 10 mil contratos ao longo do dia, já fecho numa boleta só, já fiz uma bela corretagem e vou para a próxima boleta que eu tenho que tirar, né? Meu papel ali é buscar essas ordens, tirar a corretagem. Então, a gente fica muito nesse trabalho de tentar casar fluxo, de dar liquidez também para o cliente. Tem clientes que às vezes ele pede também para você buscar preço de opção, em algum ativo que não tenha tanta liquidez. Então, também você tem que saber os clientes certos que dão preço, tentar chegar num preço bom também para ele fazer a estratégia deles em opções. Então, acaba que é algo muito dinâmico que a gente faz no dia a dia e tem dias de pauleira como aconteceu aí após as gravações que vazaram. Foi um dia que foi uma loucura, né? Começou, saiu a notícia à noite, a gente se reuniu lá rapidamente, sabia as posições que ofereciam maior risco ali na corretora e a gente definiu, vamos atuar de que forma? Nesses casos, aquilo lá, vamos proteger o patrimônio do banco. Só que nessas horas, é aquela hora que também você tem que se indispor com o seu cliente, né? O cara já está ali no prejuízo, aí você tem que falar, faz um reforço de margem aí, porque senão por aqui você não joga mais. E aí o cara não gosta, né? O cara chega, te xinga, fala, olha meu tamanho, te ameaça, você fala, não dá, é ordem aqui, tenho que preservar o patrimônio da corretora, o patrimônio do banco, não tem jeito. Tem alguns clientes que você tem até que ir para o lado de estopar o cara. Só que a corretora não gosta de fazer isso com ninguém. A corretora, tanto a pessoa física quanto a institucional, a gente quer que cada um entre e saia das suas operações e que ganhe dinheiro. Para mim, como corretor, é a melhor coisa. Quanto mais ganhar dinheiro, mais você vai aumentar a sua posição, mais corretagem você vai gerar. E é algo que, não gosto de estopar o cliente sabendo que ele está saindo no prejuízo. Então, não é algo que a gente gosta disso aí, não. Só que tem alguns momentos que você tem que atuar. Você avisa o cara, fala, você está devedor aqui numa margem, você precisa zerar, você dá um prazo para ele, se adequa, aí você vê que o cara virou torcedor. Às vezes por incrível que pareça, às vezes tem institucionais que não têm um controle de risco tão grande aqui quanto a gente tem. E deixa, às vezes, muito na mão ali do trader. Então, o que acontece? Aí, às vezes, para preservar seu patrimônio, você tem que tomar a decisão e zerar o cliente.
tem que ir para um lado compulsório, o que é péssimo também. E aí, então, uma outra coisa que eu sempre venho e exponho aqui é uma dúvida que as pessoas têm também. Nesse caso, esse papel do corretor que eu estou falando, eu faço o papel do broker. O pessoal tem dúvida, o que é o trader e o que é o broker, né? O trader, por exemplo, é o Ronaldo. Ele vai lá, ele toma a decisão, ele opera. O broker é quem está executando, quem está buscando as operações para ele. Então, essa acho que é uma forma de exemplificar bem aqui e ser bem direto aí para vocês o que é a diferença do trader e do broker. Bom, aí tem... Quando a gente percebe que o cara virou torcedor, começou a apelar para Deus, você tenta orientar, né? E isso, eu até tenho uma história engraçada, família toda sempre foi de mercado, meus pais, meus tios, então eu sempre cresci ouvindo essas histórias, e eles eram traders também que sempre operaram por conta. E um tio meu, ele também se achava gênio, né? Ele achava que o mercado nunca ia pegar ele. Começou, ganhou muito dinheiro, até teve o dia que ele tomou ali uma contramão, porque também não tinha um controle de risco, e deixou o que ele tinha e o que ele não tinha. Quase comprometeu o patrimônio da minha avó, do meu avô, e aí foi aquele estresse. Nesse dia, o cara estava tão desesperado que o cara começou a rezar, o cara começou a ter ficar tão nervoso que se descontrolou, e curiosamente, esse dia, ele resolveu ir lá com um sapato novo que ele tinha comprado. E aí, sapato novo no pregão, né? Isso era a época de pregão, imagina como estava o pé do cara, né? Não era fácil, né? Você tomava um monte de pisão no pé e tal. Ele começou a achar que o sapato estava dando azar. Aí foi lá, tirou o sapato, o diretor de pregão falou, não pode, cara, tem que estar de sapato, tem regra, use isso aí. Não contente, o que o cara fez? O cara foi no banheiro, encheu o sapato d'água, achando que ia aliviar, e chegou no pregão andando com o sapato cheio de água. Aí, acabou que o prejuízo dele diminuiu um pouco nesse dia. E ele achou que encheu o sapato d'água que deu sorte. Aí teve um dia que ele estava num prejuízo e estava, um dilúvio, tipo segunda-feira agora aqui em São Paulo, pelo menos, choveu pra caramba. O cara já estava ali perdendo 90% do patrimônio dele, o cara passou o crachá ali do pregão, saiu andando na chuva. Falou, se no sapato deu sorte, imagina se eu voltar encharcado. Aí, o cara, então assim, e na verdade nada disso que adiantava, né? O cara que não tinha controle nenhum, não tinha risco. E aí imagina quando eu cheguei para trabalhar no pregão, que os caras descobriram que ele era meu tio, né? Ele era você é sobrinho do Cardoso, que enche o sapato d'água, que toma chuva, Imagina também o quanto o pessoal sacaneava, né? Então assim, hoje aqui, mais importante, a gente quer passar aqui um pouco do nosso dia a dia, quer passar um pouco da nossa experiência para vocês. Então, assim, acaba que a gente lida muito, e a gente lida muito com essas emoções dos traders, a gente lida com o pessoal que é o profissional, o pessoal que está começando, que está cheio de esperança no mercado, e hoje... O que eu falo para vocês é o seguinte, a quantidade de informações que vocês têm à disposição, se vocês se dedicarem, se vocês assim, entenderem e tratarem como uma profissão, quem gostou e quer se dedicar para isso, acho que vocês têm tudo aí para se dar bem. Porque quando eu comecei lá atrás, o que eu tinha de informação era muito pouco, você tinha a experiência das pessoas, né? E tem algo que eu não esqueço até hoje, que era um senhor, operador de uma corretora, o cara tinha
Em 98 ele já tinha uns 40 anos de mercado. O cara ia de bengala pro pregão porque era a vida dele aquilo lá. Chamava Nicolas. A gente falava com ele e ele falava, ele chamava de filho. Falou, filho, eu vou te falar uma coisa, o mercado é o único lugar que de 10 tentativas, se você acertar 9 e errar uma, você quebra, você sai do jogo literalmente. E desde lá, operava tudo na mão, o cara girava para ele, comprava, vendia opção, o cara ele falava, ele já batia nessa tecla de controle de risco. Controle de risco. Você tem que estopar, você tem que saber o quanto você aceita de perda. Não deixa virar emocional, não apela para Deus, não adianta rezar, porque pode ser que tem outro que reza mais forte que você, a reza do cara é mais brava, enfim, então... E é verdade, né? Se você olhar, você pode ter ali nos seus trades, você pode ter ali você pode ter uma performance consistente de acertar 9 vezes, se uma que você errar, se você não tiver disciplina, se você não souber a hora de parar, repensar, você pode estar fora do jogo para sempre. Então, eventos assim como hoje, cara, a ideia é, a gente vai estar à disposição, a gente quer trocar ideia com vocês, a gente quer passar um pouco da nossa experiência, a gente quer aprender com vocês. E eu acho que é uma oportunidade única mesmo, tanto para a gente aprender como também a gente tirar as dúvidas aí de vocês sobre o que a gente, vocês têm de dúvida, o que a gente consegue ajudar. Bom, então, sim, eu queria mais abrir para perguntas aí, João, e eventualmente aí ver quem tem pergunta, a gente mais fazer o bate-papo do que conteúdo, era um pouquinho esse mesmo. Valeu. E aí, galera?